Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos vossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 2, até o versículo 1 até o 5, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Até aqui, nós vamos estudar, meditar na palavra do Senhor, nesses versículos, que tem como tema: Jesus transforma a água em vinho. Nós vemos que no primeiro tópico aqui, no primeiro versículo, fala que Jesus ele foi convidado a participar de um casamento. Não só ele, mas os seus discípulos também, juntamente com a sua mãe, foram convidados. Vemos que em um casamento, naquela época, eles serviam primeiro o vinho bom, quando as pessoas estavam já embriagadas, bêbadas, eles ofereciam o vinho inferior. E há uma grande festa naquele local. Mas nós vimos que algo saiu fora do projeto. E muitas das vezes nós fazemos um projeto, nós sabemos que muitas das vezes os projetos não são executados como nós pensávamos que iria ser. E muitas das vezes sai fora. E nós temos que correr às pressas para tentar resolver aquela situação, para tentar resolver aquele problema que surgiu que não era esperado. E nós sabemos que aqui a mãe de Jesus identificou um problema naquela festa. E nós sabemos que o problema que ela identificou naquela festa foi a falta de vinho. A falta de vinho foi o problema que foi identificado. E ela tentou agilizar, ela tentou resolver aquele problema que tinha surgido. E nós sabemos que como ela fez para resolver, como ela tentou resolver. A Bíblia relata que ela foi ao encontro de quem poderia resolver aquele problema. E nós sabemos que quem poderia resolver aquele problema era Jesus. Então ela sabia que Jesus poderia resolver aquele problema que tinha surgido, que não era esperado, que foi algo que não estava no projeto daquele casamento. Ela fez o correto. E assim nós devemos também fazer quando surge algo na nossa vida inesperado, algo que nós não estávamos esperando, algo que foge ao nosso controle, algo que nós não podemos resolver. Nós corremos para os pés de Jesus para que Ele possa resolver aquela situação, para que Ele possa resolver aquele problema que surgiu na nossa vida. Então a gente corre para os pés do Senhor. Quantas das vezes nós estamos em casa, recebemos uma notícia ruim, temos que correr, ou um pedido de oração, antes de nós sairmos, nós rapidamente dobramos nosso joelho, ou em pé mesmo como nós estamos: Senhor, toma a primacia, toma a direção, vai na frente, abençoa para que nós possamos resolver. Então, dessa forma, nós colocamos diante do Senhor, porque nós sabemos e temos a certeza, pela fé na sua palavra, que se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele, Ele pode, aleluia, solucionar o nosso problema, a dificuldade que surgiu naquele momento inesperado. E nós vemos que Maria, a mãe de Jesus, ela viu aquele problema, identificou aquele problema que era a falta de vinho. E ela fez o quê? Correu aos pés do Senhor. E foi correta a atitude dela quando ela correu ao encontro do Senhor para poder
solucionar, para poder resolver aquela situação. E aqui tudo indica que ela tinha a certeza que Jesus poderia resolver aquela situação. Então, quando nós corremos para os pés do Senhor, é porque nós sabemos, é porque nós temos a certeza que Ele pode resolver aquela situação para nós. Porque não adianta eu e você nos chegarmos aos pés do Senhor sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé o milagre não acontece. Sem fé a resposta às nossas orações não é respondida. Nós esperamos uma resposta. Nós esperamos que o Senhor resolva aquela situação. Mas se nós não pedimos com fé, então não poderá ser ouvida as nossas orações. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então todos que se cheguem a Deus têm que se chegar com fé, sabendo que Ele vai resolver aquela situação de alguma maneira. De alguma forma, o seu problema vai ser solucionado. Então nós temos que se chegar a Ele com fé. E nós vemos aqui que Maria chegou diante do Senhor. Ela chegou sabendo que Jesus Cristo poderia resolver aquela situação. Ela diz no versículo 3, ela fala ao Senhor, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Então ela sabia que o vinho havia acabado, ela sabia em quem poderia recorrer para que aquela situação fosse resolvida. E nós vemos aqui que ela, como a primeira abordagem que ela fez ao Senhor, muitas das vezes a nossa primeira abordagem é correta, correr aos pés do Senhor. Mas agora a segunda abordagem que ela fez diante do Senhor, que não foi a correta. Porque quando a Maria chega diante do Senhor e diz, não tem vinho, essa abordagem que ela fez a ele era muito mais do que uma simples palavra, do que uma simples frase, quando ela se chegou diante do Senhor. E quando ela se chegou diante dele e falou, não tem vinho. Aleluia. Então nós vamos encerrar essa primeira parte dessa lição que fala sobre Jesus transforma a água em vinho. Vimos aqui que Maria identificou um problema iminente que surgiu ali. Um problema, uma situação que não era para acontecer, mas aconteceu, ela identificou, foi a falta de vinho. Então ela se chegou diante do Senhor. A primeira atitude dela foi correta quando ela se chegou diante do Senhor. E nós no próximo vídeo nós vamos falar sobre a segunda abordagem. Se a segunda abordagem que ela fez diante do Senhor foi correta ou não. Então nós vamos ver através da palavra do Senhor se a segunda abordagem dela foi correta. E muitas das vezes nós fazemos essa abordagem que Maria fez aqui, mas o Senhor, aleluia, através da sua palavra, Ele nos deixou o exemplo, Ele nos ensina, aleluia, assim como ensinou a Maria, Ele vai ensinar a você, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, através da sua palavra. Como nós identificamos um problema que surge na nossa vida inesperado, quando nós nos chegamos a Ele, corremos aos seus pés, porque sabemos que Ele pode resolver, e como nós chegamos a conversar com Ele. Fique com essa palavra. E no próximo vídeo eu aguardo você, aleluia, para que nós possamos entender a palavra do Senhor e compreender a sua grandeza. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Amém e amém.